Olá! Finalmente chegou o vídeo mais pedido por vocês. Como ler o Diário de Santa Faustina? E alguns motivos pelos quais muitas pessoas fazem tanto essa pergunta são: esse não é um livro escrito em ordem cronológica. As pessoas que rezam o Terço da Divina Misericórdia nas redes sociais geralmente leem um parágrafo e muitas pessoas pensam então que há uma passagem definida para cada dia do ano. Então muitos começam a ler e desanimam também, porque não sabem realmente como ler esse livro. E mais, o inimigo não quer que você se aprofunde e conheça essa infinita misericórdia do Senhor. Então, ele vai fazer de tudo para que você se desanime e não queira ler esse livro. Esse vídeo é para você que já tem o diário, para você que deseja ter o diário, para aquela pessoa que você conhece que já tem ou gostaria de adquirir esse livro. Então, já compartilha esse vídeo e me fala, você já tem o Diário de Santa Faustina? Coloca aí nos comentários, porque eu gostaria de saber quem aqui está assistindo e já tem o diário e como está sendo ou é a sua experiência. Bom, eu vou começar então falando da minha própria experiência com Santa Faustina e com o diário. Em 2010, eu fui visitar a minha família no Brasil e minha mãe me levou para ir conversar com o padre. E nessa visita, o padre teve uma revelação. Enquanto ele fazia uma oração com as mãos sobre a minha cabeça, Santa Faustina revelou ao padre um prédio administrativo, um prédio grande. Na hora, eu não dei nenhuma importância. Na verdade, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar de Santa Faustina, mas naquele mesmo dia, eu cheguei na minha casa e recebi uma ligação de uma colega com a qual eu já havia trabalhado antes. E ela falou que havia uma vaga disponível em um prédio administrativo. E quando ela falou o local, essa palavra, eu não tive nenhuma dúvida. Eu sabia que era sobre a revelação de Santa Faustina. E esse trabalho que Santa Faustina revelou é onde eu estou até hoje. Foi somente em 2015, ou seja, 5 anos depois, quando o amigo estava vindo do Brasil me visitar aqui na Flórida, eu pedi que ele trouxesse o quê? O Diário de Santa Faustina. Ele me deu esse livro que uso até hoje, mas por 2 anos eu não conseguia nem abrir o livro. Eu queria muito ler, abria, começava a ler o diário e não seguia adiante. Finalmente, em 2017, comecei a ler esse diário e nunca mais parei. Foi então que, em setembro do mesmo ano, de 2017, eu comecei a publicar passagens do Diário de Santa Faustina no Instagram, no Twitter, Facebook e agora no YouTube. Um dos primeiros pontos a notar sobre o Diário de Santa Faustina é que Irmã Faustina foi instruída pelo próprio Jesus e seus diretores espirituais para escrever os acontecimentos de sua vida. E assim como Irmã Faustina, que pedia ao Espírito Santo antes de escrever, que nós também lembremos de pedir a Ele que nos ilumine para compreendermos os seus escritos. Olha como ela escreveu no diário. Ao pegar a caneta na mão, dirigi uma breve oração ao Espírito Santo e disse: Jesus, abençoe esta caneta para que tudo que me mandais escrever seja para a glória de Deus. Então ouvi uma voz: sim, eu a abençoo, porque esta escrita tem o selo da obediência à superiora e ao confessor. E por isso mesmo já me dás glória e muitas almas tirarão proveito para si. A gente pensa que o fato de Irmã Faustina poder ver, ouvir e conversar com Jesus
lhe causava uma imensa alegria. E é verdade, mas de tão sobrenatural que eram esses acontecimentos, muitas vezes tudo isso lhe causava uma angústia muito grande, uma angústia pessoal enorme. Então, mais ou menos depois de um ano que Irmã Faustina estava escrevendo o seu diário, alguém apareceu a ela e disse que seus escritos eram inúteis. Então, o que ela fez? Queimou tudo. Daí ela informou ao seu diretor espiritual, Padre Miguel Sopoco, e ele lhe disse que isso fora uma tentação de Satanás e exigiu que ela reescrevesse tudo novamente, e tudo de memória. Mas assim ela fez. É por isso que entre 1927 e 1934 temos grandes lacunas no tempo e que não temos os registros de sua vida cotidiana. Ela registra em seu diário que em várias ocasiões o inimigo apareceu a ela e tentou desencorajá-la a fazer as anotações. Portanto, esse livro não é escrito em ordem cronológica e é por isso que, se você tentar ler o diário na sequência, você poderá largar logo e não ter ânimo para dar mais continuidade à sua leitura. Isso já aconteceu com você? Me conta aí, até porque tem gente que só consegue ler assim, de página por página, na sequência, do início ao fim. Lembrando que apenas a superiora do convento onde a Irmã Faustina morava sabia que ela estava escrevendo um diário. Então, quando alguém passava por perto, Irmã Faustina bruscamente parava de fazer suas anotações. Isso indica que ela estava sendo interrompida e tinha que fechar seu livro rapidamente, para que ninguém visse. Então, agora uma pergunta. Você sabe quem foi uma única outra santa que teve uma experiência semelhante a Santa Faustina? Foi Santa Margarida Maria Alacoque, na França, a quem Jesus falou com ela e deu-lhe instruções sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Mas mesmo nessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ele não a instruía a escrever diretamente. O que Jesus fez foi pedir que um padre francês escrevesse as palavras de Jesus no livro da devoção ao Sagrado Coração. Santa Faustina foi a única a quem Jesus deu instruções explícitas para escrever suas palavras sobre a nova devoção que ele desejava estabelecer no mundo. Esta é mais uma razão pela qual o Diário de Santa Faustina é tão especial. Agora, vamos para a parte didática da leitura. Se você tiver o diário, pegue o livro e vamos seguindo comigo por partes. Vou citar aqui as partes principais do diário de acordo com a sequência do livro. Então, nós temos, logo de início, a introdução, onde há um bom resumo da vida de Irmã Faustina, bom porque dá para você ter uma visão geral, uma ideia geral da vida dela. Em seguida, temos as formas de culto à Divina Misericórdia, a imagem de Jesus, a festa da Divina Misericórdia, o terço e a hora da misericórdia e a divulgação à Divina Misericórdia. Aí vem o calendário da vida de Santa Faustina, que vai do ano em que ela nasceu, 1905, até o ano de 2000, quando ela se tornou santa, e o calendário histórico litúrgico correspondente à Divina Misericórdia. Nós podemos dizer que o Diário de Santa Faustina é uma coleção dos 6 cadernos que ela foi fazendo, anotando ao longo dos anos em que ela viveu no convento e depois foi colocado em um único livro, que é o Diário de Santa Faustina. E no diário nós temos o caderno 1, intitulado A Misericórdia Divina na Minha Alma, é o mais longo, com 138 páginas. O caderno 2, Contarei a Misericórdia do Senhor pelos Séculos. Esse é o título, com 102 páginas. O caderno 3, Cantarei a Misericórdia do Senhor,
com 40 páginas, e os cadernos 4 e 5 são continuação do caderno 3. Daí vem o caderno 6, chamado Pelos séculos glorificarei a misericórdia de Deus, com 48 páginas. E em seguida vem siglas e abreviaturas. Acho que muita gente não sabe, porque me perguntam sempre. Então, sempre que você tiver ou ver uma sigla ou abreviatura ao longo da leitura, é só ir lá na parte final do livro que você vai encontrar cada explicação. Você vai ver que há mais de 40 páginas dedicada às notas. Se você realmente quiser entender essa leitura, você tem que pesquisar a parte das notas. Quando você ler o diário e ver um número minúsculo no topo direito da palavra, pode ir lá no final do livro que você vai encontrar a explicação para aquele termo. As notas, elas são referentes a pessoas, locais, datas, enfim, a variados assuntos ao longo da leitura. E depois vem o índice temático. A forma de usar essa parte do índice temático vai de acordo com a sua busca. Por exemplo, se você quiser ler sobre confiança, Eucaristia, purgatório, humildade e muitos outros temas, todos os parágrafos relacionados a cada tópico se encontram no índice temático. Índice de pessoas. Aqui você vai encontrar os nomes de pessoas como os confessores, os médicos, o pintor da imagem de Jesus e os parágrafos correspondentes a essas pessoas. Índice de localidades. São os lugares que se referem à Terra Santa, a Varsóvia, ao Vaticano, Cracóvia, com seus parágrafos correspondentes. E não se despeça desse livro sem ler a história das congregações dos Marianos da Imaculada Conceição e das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Ficou a sensação de que o Diário de Santa Faustina é um livro muito extenso e que é difícil de ler? Mais uma dica, não deixe de tentar. Leia o Diário de Santa Faustina pelo que ele é, não por uma obra de arte ou um livro cronológico. É um testemunho místico que mostra como Deus trabalha nas almas das pessoas e uma revelação fundamental que provocou o maior movimento popular da história da nossa igreja. Agora, vamos às minhas dicas pessoais. Não leia o livro do início ao fim, página por página. Peça ao Espírito Santo que lhe ilumine para que você abra o livro em uma passagem na qual Jesus deseja falar com você. Comece o livro pela introdução. E ao deparar com aqueles números minúsculos no topo da palavra, não tenha preguiça. Vá no final do livro, em notas, e veja o que aquele termo significa. Tenha o diário como livro de cabeceira, assim como a Bíblia. E leia todos os dias um pouquinho. E se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou lhe responder. Agora, compartilhe esse vídeo com quem tem o diário ou até com quem ainda não tem esse livro para já ficar conhecendo. Obrigada por ter assistido até aqui e se você ainda não viu, assista aos 2 vídeos anteriores sobre a origem do Diário de Santa Faustina. Espero ter contribuído com as suas dúvidas e agora é aquela hora de você deixar um like, um comentário e compartilhar com o seu grupo, com as pessoas que você conhece, que gostariam ou têm o diário. Obrigada e até o próximo vídeo.